Estamos? Então, boa noite, meus irmãos. Com muita alegria que a gente se reúne mais nessa noite de sábado, dia 30/5, certo? Para o estudo do nosso Evangelho. Tá? Então, para começar, iremos fazer o nosso exórdio, que será retirado desse livrinho, Fonte Viva, psicografado pelo irmão Chico Xavier e editado pelo irmão Emmanuel. Tá? Então, o capítulo de hoje é o capítulo 72 e intitula-se Incompreensão. Disse Paulo: fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Então, o texto prossegue. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos do teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo, para que o teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores, ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes habilitados em massa, e sim poucos cada ano. Toda mordomia reclama noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo, quando arremessada ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se à semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que, para a vitória do bem, se fez fraco para os fracos, fazendo-se de tudo para todos, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Meus irmãos, então meu nome é Alisson. A palestra do Evangelho da noite de hoje será com o nosso irmão Fábio Dias. E antes da palestra dele, quem desejar fechar os olhos, vamos para a nossa prece inicial. Então, querido amigo e mestre Jesus, pedimos humildemente suas energias para que a gente possa, na noite de hoje, aprender o máximo possível diante do que for discutido, que a espiritualidade amiga da nossa casa Espírita Ceareiros do Bem, esteja presente, que possa intuir o nosso irmão Fábio
e que a lição estudada na noite de hoje possa entrar em nossas mentes e nossos corações, que a gente possa refletir mais tarde no descanso do corpo físico, que a gente possa pôr em prática as lições aprendidas. Então, Mestre Jesus, pedimos força e persistência para que a gente possa continuar a estudar o Evangelho e que a gente possa nos tornar espíritos melhores, mesmo subindo de degrauzinho em degrauzinho. Mas o que importa é que a gente vai chegar lá e em breve seremos espíritos melhores. Por fim, que a espiritualidade amiga e Jesus fique conosco na noite de hoje. Que assim seja. Você acha que melhor assim? Uhum. O áudio está fechado aqui. Não. Tá, ok. Boa noite, meus irmãos. Então, a nossa conversa de hoje será sobre o tema a fé e nossa relação com Deus. E pedir inspiração divina para que nós possamos passar essa mensagem com fidelidade e com a ajuda dos bons espíritos, que essa compreensão passe a fazer parte da nossa transformação que tanto estamos precisando neste momento. Então, meus irmãos, a fé da qual nós vamos falar é a fé anunciada pelo nosso Evangelho, né? E fugindo um pouco de dogmas, de crenças efêmeras, mas é uma fé racionalizada, racional. Essa fé raciocinada, ela tem suas bases científicas. E eu vou começar pela definição. Quando a gente define com precisão, fica mais fácil de compreender os desígnios. Então, primeiro, o que é fé? Qual o significado da fé? Qual a tradução que a gente deve entender essa fé pregada, anunciada por Jesus? Então, vamos pegar a tradução base da fé, do hebraico emunar, passou por o latim fidem, e nesse latim fidem, já que já traduziu do grego pistis, eu vou explicar por que eu estou dando esse caminho. E sem esse caminho a gente desvirtua o que é fé. Então, fides quer dizer fidelidade, ser fiel, confiar. Então, quando você diz que você tem fé, você está dizendo que é fiel, que você confia. E é que essa fidelidade significa confiança. E confiar significa fiar com, trabalhar com. Como a gente vai falar da fé em Deus, a fé divina, né? Você está dizendo que trabalha com Deus, confia em Deus. Então é a relação de confiança. E essa relação de confiança gera segurança. Veja, se eu faço o meu trabalho e esse trabalho está em sintonia com Deus, ele vai fazer a parte dele, já que é fiar com, confiar, uma relação de confiança. E como eu tenho conhecimento de que Deus é bondade, é justiça, onipotência, onipresença, onisciência, então tudo que vier dele, junto com o meu trabalho, a parte dele é a parte mais justa, mais adequada, mais benéfica a mim.
mais benéfica ao próximo, mais benéfica ao meio. Então, esse é o conceito de fé, né? Então, quando eu falo crer, não traduz a simbologia do que é fé. Porque crença, acreditar, eu acredito numa coisa hoje, amanhã eu tenho um conhecimento e eu passo a acreditar noutra. Então, a crença ela é transitória. Depende do meu momento, depende dos meus conhecimentos. A fé não. A fé ela é inabalável, a fé ela é permanente, já que ela está ancorada nas leis divinas. E as leis divinas são imutáveis. E aí gera essa amplitude, né? Ancorada nessa amplitude, nessa abrangência do conhecimento divino, desse conhecimento de Deus. Outra que essa fé raciocinada, por estar em harmonia com Deus, ela tem basilar dela, a ciência. Ela anda junto com a ciência. Então veja que é diferente de algum tempo, que a nossa fé era uma fé mais de crer sem questionar, mais dogmática. Essa não. Essa anda de mão dadas com a ciência. E por que de mão dadas com a ciência? Olha, a ciência revela as leis da natureza, as leis divinas, que são leis físicas e leis morais. E essas leis são imutáveis. E a ciência está em busca de compreender essa lei. Então, ela andando de mãos dadas com essa lei divina, está andando de mãos dadas com Deus. Então, ciência, fé e Deus, né, andam juntos. Né? Aquilo que a ciência está provando vai fortalecer a nossa fé. Engrandecer a nossa fé. Né? Tinha um filósofo e também cientista que ele tem uma frase muito interessante. Dizia, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Então, quanto mais ciência você tem, mais conhecimento você tem, mais você se aproxima de Deus. Ou seja, mais sua fé é solidificada, ancorada. Então, na nossa doutrina, na doutrina espírita, ciência e fé andam juntas, construindo as bases na direção a Deus, nesse retorno a Deus, nessa fidelidade, nesse trabalho. Então, para fazer essa compreensão com mais clareza, observemos as leis divinas, as físicas. Então veja, o Sol, olhe a Lua, olhe os astros, olhe a harmonia que tem neles. Veja que Deus, nesse trabalho do universo, ele não atrasa, ele não erra, ele não falha. E quando eu parto para as leis morais, em relação a nós, a nossa relação de evolução, ele também não erra conosco. Essa sabedoria suprema de onipotência, de onipresença, de onisciência, inteligência, não erraria conosco. Então cabe a nós, quando consolidar essa fé, estar certo de mão dadas que é o melhor para nós, que ali não existe erros. A gente vê assim, essas leis divinas, vou pegar as leis morais, são 10 leis morais. Lei do progresso, lei do trabalho, lei da sociedade, lei que vai reger um caminho de comportamento, de mãos dadas com nossos irmãos em direção a Deus. Eu vou falar um pouquinho dessa última lei, essa lei que é lei de justiça, amor e caridade. Veja que ele quando ele coloca essa última lei de justiça, amor e caridade, ele não colocou leis, ele colocou lei, é uma lei. Colocou a palavra lei no singular. Então, justiça, amor e caridade é uma só. Onde começa a justiça, onde termina a justiça, você se confunde quando começa o amor, onde termina a caridade, onde começa o amor e começa a caridade, porque é uma só. Não tem como ser justo sem ser caridoso, sem amar. Porque o conceito de justiça, sem pegar até um conceito social, é um conceito que afirma que ser justo é pensar no bem do próximo, se relacionar bem com o próximo, querer o bem do próximo como quer para si mesmo. Então veja que isso aí é um exemplo de amor. Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas essas coisas.
Então, justiça, amor e caridade, eles se entrelaçam, né? É um conceito só. Então, longe de dizer que a justiça veio para punir, a justiça é a melhor coisa que tem nas nossas vidas. Ela é benevolente, a justiça. Ela é suavizadora, ela é misericordiosa conosco, né? Prova é que dentro da justiça está o amor dentro da justiça. Então não teria como ser uma justiça de punir. Não existe a justiça divina de punição, né? Até a questão da lei de causa e efeito, dentro dessa lei de justiça, amor e caridade, ela é suavizada. Porque você não vai punir na hora que você pagou. Você não vai espiar, você não vai se redimir na hora que você pagou. Puniu, na hora que você cometeu a falta. Você vai reparar, expiar na hora que você está preparado. Então Deus vai te dar a expiação quando você tiver as condições de fazer a reparação da sua falta. Então, dentro da ignorância que eu cometi aquela falta, eu não vou pagar imediatamente. A justiça vê se eu tenho condições. O amor media isso aí. E aí vem a caridade. Então, essas leis divinas, ela vem em harmonia com a minha fé. Então, na hora que eu estou com minha fé solidificada, justa, confiando em Deus, eu estou calmo, tranquilo, paciente, resignado, porque eu sei que ela é o melhor para mim. Ela é inabalável. Quando eu olho a natureza e eu vejo o movimento do sol, não tem atraso, o movimento da lua com os mares, ali são as leis naturais regendo. Não comete um erro. E quando eu olho para mim, os movimentos pelos quais eu estou passando, de aperfeiçoamento, de altos e baixos, e quando vem algo que me desagrada, eu não tenho nenhuma governabilidade sobre aquilo, cabe a minha aceitação, por aquela dor, não transformar em sofrimento, mas em aprendizagem na guia da senda. Porque eu sei que Deus está me dando aquilo lá como um presente para que eu possa evoluir. A lei do amor, da justiça, da caridade, ele visa a nossa evolução. E se ele visa a nossa evolução, tem a proteção de Deus, porque Deus está levando a gente de volta para casa. E a fé, né, é essa senda que vai nos guiando, né? Se a gente olhar dentro de cada palavrinha dessa, de justiça, de amor e de caridade, vai pegar para caridade. Dentro da caridade está a benevolência para com todos, a indulgência e o perdão. Então, com a fé você consegue ser bom, com a fé você consegue não julgar, aceitar que o irmão erre porque nós erramos também, e com a fé a gente perdoa. Então, solidificar a fé é você estar nessa senda, nesse trilho, né? Quando eu peguei a palavra base significado do conceito da palavra fé, é conhecimento. Ciência é conhecimento, é compreensão. Eu digo assim, quanto mais compreensão, mais próximo da verdade você está. Quanto mais compreensão, mais sólida é sua fé. Então, naquele mandamento do nosso guia espiritual, né, da nossa doutrina, amai-vos e instruí-vos. Quanto mais você se instrui, mais compreensão você tem, mais resignado você fica, e sua fé fica mais embasada, mais solidificada. E mais pacificada fica a sua vida. As nossas dores, se a gente olhar, são causadas pela não aceitação. Essa espécie de revolta que dá. Então, eu pegaria para mostrar essa compreensão como ela clareia, ela tem símbolos que foram apagados pela nossa ignorância. Eu peguei a palavra fé, fiel, fides, vou pegar a palavra purgatório, em que a gente tem toda uma alegoria em volta da palavra purgatório, e essa alegoria nos coloca mais ainda venda, mais véu, mais ignorância nos nossos olhos. Se a gente pegar a palavra purgatório, quando ela foi utilizada e o que ela dizia e trouxer para hoje,
é algo tão benéfico para a gente. Purgatório vem da palavra purgar. Antes vem piros. A base dela é piros, é fogo. Purgar, ao invés do fogo, piro é você se purificar. Então, que coisa melhor do que nós nos purificarmos? Então, purgatório é onde eu estou me purificando. Onde eu estou me purgando. E esse lugar não é necessariamente um lugar externo. É dentro de mim que eu estou me purgando, que eu estou me purificando, que eu estou queimando, tirando o excesso que não me conduz a Deus, que impede de eu chegar a Deus. Então, quando eu tenho essa concepção, desse conhecimento, dessa claridade, né, eu tiro um monte de véus e passo a compreender melhor os elementos que me conduzem a Deus. Né? Eu pegaria dentro da questão do purgar, né, que não é algo ruim, que é algo bom. Aí você fala, mas você está tendo uma dor no purgatório. Isso. E aí, lá no livro, no Evangelho, quando ele fala o que é a verdadeira infelicidade. Nossa verdadeira infelicidade não é o que nós estamos passando agora, mas é o que vai trazer do esse agora. O que eu estou fazendo agora vai trazer o que para mim? Então, é com essa bitola que eu vou mensurar o que é algo ruim e o que é algo bom, o que é felicidade e o que é infelicidade. Por exemplo, uma cirurgia pela qual você está passando. Qual é o sucesso da cirurgia? É quando cura você, torna você uma pessoa saudável. Então, a cirurgia tem sucesso quando torna você saudável. Então, se eu estou passando por uma dor cirúrgica, é algo bom, porque vai me sarar, vai me curar. Então, isso aí tira a gente desse imediatismo pelo qual a gente luta tanto, querendo que as coisas sejam agora, como se nós estivesse pronto. Né? Então, a fé, ela se consolida com essa compreensão. Quanto mais compreensão, quanto mais ciência, quanto mais leitura, mais brando fica as dores pelas quais nós passamos. Né? Que a dor, nós estamos num ambiente de dor, de expiação, de provas. Mas ela não precisa ser sofrimento. A questão do sofrimento é uma questão de ignorância também, da revolta, da não aceitação. Né? Eu lembro muito daquela passagem do filme de Kardec, quando Kardec está perdendo a fé, né? Porque os médios estão cobrando, aquela média está cobrando reconhecimento, a perseguição a ele, e anunciado que ele vai passar por muitas provas, muita perseguição. E aí ele quer baixar a cabeça e chega uma médium nova para ele e diz para ele, né, que ele não vai parar. Até que parar tem outros para continuar. Que a mensagem vai ser dita. Vai ser dita até se compreender. Depois de se compreender, até se aceitar. Depois que aceitar, se regenera. Então, diga assim, a gente está na fase de compreensão. Quando a gente compreende, a gente passa a aceitar. E quando a gente aceita, a gente se modifica, se regenera. É esse o percurso. E quem promove isso com a gente é a fé. A fé sólida, a fé embasada em conhecimentos, embasada nas leis divinas, que são imutáveis. Então, quanto mais próximo, quanto mais em harmonia com essa lei, mais a fé, ela nos direciona, ela indica caminho. Né? No Evangelho tem um capítulo que ele fala a fé, mãe da esperança e da caridade. Então, quando eu tenho fé, eu tenho essa compreensão, a fé me indica caminhos, me abre horizontes. Eu diria que eu estou numa escuridão e eu acender um paviozinho, um toco de luz, já clareia o que está à minha volta e já me dá direção. Eu já sei para onde ir. Então, quando a fé faz isso, ela se torna mãe de dois elementos essenciais à nossa evolução, à nossa purificação. A esperança. E o que é a esperança? A esperança é a vontade de caminhar, é a caminhada. Então, a fé desperta essa vontade e te coloca no caminho. E quando você está no caminho, aí você vai estar em harmonia com as leis divinas e você vai ajudar o seu irmão, vai praticar a caridade. Então veja que não tem como andar uma sem a outra. Né? A fé, ela só é fé, só está em harmonia, só está fidedigna, só está em sintonia com Deus quando ela está na caridade. Porque a esperança faz isso. Então alimentar a fé é pôr em prática a caridade, é pôr em prática o ânimo espiritual.
o germe divino que foi colocado na gente, ele vai desenvolver. Então esse germe é a fé. E o que me vai fazer ele expandir vai ser o conhecimento, vai ser as instruções, vai ser o trabalho. Isso desperta ânimo. Então, a gente aqui, o nosso futuro, ele está na consciência. A nossa consciência, a nossa intuição, é lá que está o germe da fé. É lá que a gente vai impulsionar. A dúvida, assim, às vezes condena a dúvida. A dúvida faz parte da fé. Não é mal ter dúvida. Dúvida é o processo de chegar à fé. Mas a dúvida, para ela conduzir a fé, ela tem que ser uma dúvida honesta, bem intencionada. Uma dúvida corajosa. Ela não pode ser uma dúvida preguiçosa. Duvidar por duvidar. Não, eu duvido porque eu não compreendi. Mas na hora de compreender, a dúvida vai embora. Na hora que me clarear, a dúvida vai embora. A dúvida faz parte, né? Não é mal ter dúvida. Aliás, é um lado bom, porque você está solidificando sua fé. A fé inabalável, a fé que não vai falhar na hora que nós mais precisamos, que são as horas dessas dores que vêm como provas, como expiações. É lá que a gente precisa da fé. E é lá que ela vai nos ver se está sustento ou não. Geralmente, a gente tem uma fé ainda um pouco criança, né? Esse germe ainda não está bem enraizado, não está bem plantado. E quando a gente está na hora da prova, a gente questiona Deus. Por que, meu Deus, eu estou passando por isso? Então, se eu tiver conhecimento, né, do que é a fé, quais as suas bases, e se eu souber como é esse Deus, esse questionamento vai embora. Porque na hora que eu sei que Deus é justo, bom, benéfico, aplica a minha lei da justiça, do amor e da caridade, e eu sei o que é essa lei da justiça e da caridade, e eu olho para as leis naturais, que são as leis que regem todo o universo, e eu vejo essa harmonia, que eu não tenho poder nenhum sobre ele, e lá não tem atraso, não tem erro, Deus não está errando comigo. Isso já me dá uma tranquilidade. E mais, está me conduzindo à parte mais pura que eu possa atingir, que é a parte espiritual, quando eu vou dominar essa carne que me impede de dar esse avanço, que me impede de dar esse pulo, esse salto, né? Porque essa carne está preso à minha vicissitude. Quanto mais eu me prendo a ela, mais revela a minha vicissitude, revela meus defeitos, meus problemas pelos quais eu vou passar. Então, irmãos, a base da nossa doutrina, ela tem um tripé. Ela é científica, ela é filosófica e ela nos liga a Deus. E a fé, ela vai transitar por todos os elementos que vai nos colocar nessa senda. Então, alimentemos essa fé. Eu tenho um trechozinho aqui sobre essa questão da fé enquanto ciência, né, do Evangelho. Ele diz: a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Nós, na hora que a gente não está calmo, nossa intemperança, a gente não está usufruindo da fé. A sua fé foi embora. Faculta a paciência, que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Então aí remete a um outro princípio. A gente está imerso no material e a gente tem que se perguntar para que serve esse material. Qual é o uso que eu devo fazer dele? Para que eu não sofra por ele. Então, eu sei que o propósito nosso é chegar a Deus. A fé vai conduzir a isso. Os meios pelos quais eu estou passando, né, que sejam bons ou ruins, só tem esse propósito. De fazer uso adequado dessa carreata que nós vamos passando. Né? Uma outra passagem que eu acho muito forte para isso aqui é de Emmanuel, o Consolador, quando ele diz: a fé é a absoluta confiança que depositamos em uma determinada ideia e não admite dúvidas. Ou seja, depois que você tem a fé consolidada, com bases na compreensão do conhecimento, você não mais exclui todas as dúvidas. Está solidificada. É ter certeza de que tudo o que Deus fez está certo.
tudo que Deus fez está certo. Então, até a lei da destruição, que a gente vê aquelas destruições, a gente fica se questionando, ali está certo. É dali que vai se renovar. É dali que vai passar a transformação, a regeneração. Já a crença é a ideia que formamos ou conhecimento que temos sobre determinada situação que pode sofrer alteração. Então a crença, ela altera. Vejamos nossa relação com nossos próximos, com nossos irmãos. O sofrimento no mundo, ele está com base na desconfiança. Os problemas e as complicações é com base na desconfiança. Né? Não se acredita mais nas palavras. Às vezes vai gerar um monte de problema. Eu tenho que ter um papel autenticado. Eu tenho que ter licitações em cima de licitações, bem burocrático, complicando a vida de todo mundo porque não temos confiança um no outro. Isso é tão sério porque a vida fica em segundo plano. Salvar vidas, primeiro, vamos ver se você tem confiança. Quais são essas garantias que você não vai roubar? Então a vida se complica quando a gente não tem confiança. É um fato mais simples ainda. Eu chamo para você vir à minha casa e lá tem um cachorro. E eu digo, entre que ele não morde não. Você não entra nada. Você não confia porque você não compreende. Porque você não o conhece. Como eu conheço, eu tenho confiança nele. Então a confiança, ela é a base da nossa felicidade. Estar num relacionamento onde não tem confiança, só tem problema. Então, pergunta assim, como é que está a sua relação com Deus? Você confia nele? Se não confiar, é só problema. Porque a dúvida, a falta da fé, ela amplia, intensifica, maximiza todos os nossos problemas. Todas as nossas dores. Dor todo mundo tem. A fé, ela alivia com esse ânimo. Então, na hora que eu tenho dúvida, eu já caio no poço da dor, do sofrimento. E isso amplia, intensifica, maximiza de tal maneira que entra o desespero. Porque eu, por não ter fé, por não ter essa confiança, eu fico impaciente. Eu fico ansioso. Aí lá vem depressão. E lá vem um monte de... todos os seus filhos. Né? Eu vou mais ainda. Esse amor da qual ele fala da justiça, da lei da justiça, do amor e da caridade, veja, em que está basilado o amor da fé. O amor de Deus. O amor dessa relação entre a gente. A base desse amor está baseada na caridade e na humildade. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que o amor fica expresso na caridade e na humildade. Na caridade, a caridade é o amor em ação externa. Então ela combate o quê? Combate o nosso egoísmo. Toda forma de caridade está combatendo nosso egoísmo. E a humildade? A humildade é nosso amor expresso de forma interna. Ela combate o quê? Combate o nosso orgulho, que são as fontes do nosso sofrimento. O orgulho e o egoísmo. Então a fé, ela anula isso aí. Ela te dá uma certeza, uma confiança de que tudo vai dar certo. De que nossa vida aqui encarnada, nossa vida aqui nessa experiência corporal, ela é passageira. E que nosso corpo não foi feito para nos sofrer. Ele foi nos dado, emprestado, para que a gente usasse ele como filtro de purificação. Nos purgar. Então não deixa de ser um purgatório. Ele é um purgatório, está nos purgando, nos purificando. Então, antes de ser a dor que ele causa um castigo, é uma dádiva, é um presente. Me torna melhor. Aquela cirurgia que eu estava passando, que me causou dor, era para me dar saúde. Então era bom. Esse corpo, que às vezes me faz sofrer, porque eu não tenho ainda minha fé solidificada, é uma dádiva. É um presente divino. Se eu fortalecer essa minha ligação com Deus, essa relação, através da fé, essas dores não vão tirar minha paz, não vão tirar minha paciência, não vão tirar minha temperança, não vão tirar minha coragem e meu ânimo. Ao contrário, vão me impulsionar, porque eu vou ver nelas aprendizagem. Né? Quando eu chegar lá na frente, eu vou olhar que o que eu aprendi por essa experiência e as dificuldades pelas quais eu passei foram tão baratas diante do processo de aquisição benéfica que eu olho rindo. Então já dá para rir agora pelo benefício que nós vamos obter.
Eu fico olhando essa lei de justiça no momento que está passando de pandemia. Né? Tinha falado isso, eu fico incrível com essa justiça misericordiosa de Deus. Olha, estamos passando por um grau de aprendizagem elevado. Isso requer algum sacrifício, sair da zona do conforto, construir novos valores, novas rotinas. O maior problema agora é construir rotinas. E quando for construir rotinas, você não vai se nortear. Essa minha rotina me conduz a quem? A Deus? A outra. Então, sair dessa zona. E ele está fazendo isso, muito desencarnes, muitas dores, sem que ninguém cometa uma injustiça. É um vírus, está nos encarnando milhares de pessoas todos os dias, mas não tem nenhuma pessoa que vá pagar por esse ato. Não tem nenhum irmão que esteja provocando essas dores em outra pessoa. Não tem nenhum irmão que esteja provocando um desencarne. Ou seja, não é uma guerra onde os irmãos matam os outros. Faz um irmão passar por uma prova, por uma expiação, matando. Não. É a mão divina nos colocando numa situação de resignação. Então a gente está resguardado dentro de casa, mas não é na minha casa me tirando o sossego. É o meu interior. É a construção de novas rotinas. São os novos horizontes que eu tenho que construir, que eu tenho que fazer isso. E a construção tem que ser baseada na nossa fé. O que é que está me baseando, me elevando em relação a esse guia? Fé, né? Ainda sobre essa fé, os benefícios dela com uma das filhas dela, Caridade. Né? Não se prevê o resultado de um pequeno gesto de amor. André Luiz diz isso e Chico Xavier ilustra com uma história belíssima. Então, a fé, ela impulsiona para o bem, para o amor, dá um propósito, já nessa confiança, esse trabalho com Deus, ser fiel a Deus, o que Ele espera de mim, eu vou pôr em prática. E a gente não tem noção do que a gente colhe com o ato de caridade. Tem uma historinha de Chico Xavier bem interessante que ilustra um pouco essa dimensão que a gente desconhece, né? Que é de uma mãe que viu a filha se desvirtuando, saindo com amigas que levam para o caminho, e ela resolve pedir ajuda a Chico Xavier. Né? Chico, o que eu posso fazer para trazer minha filha de volta para o caminho justo, a correto, adequado, as boas companhias? Ela está rebelde, já estou fazendo prece, o que eu faço? Aí Chico vai dar o conselho: pratica a caridade, faça o bem ao outro. E a mãe, só isso, não entendeu muito a mensagem, né? E foi para casa, e uns meses depois apareceu uma amiga dela que fazia um trabalho voluntário no presídio e a chamou para ir ao presídio com ela de visita. Ela foi, sem pretensão nenhuma foi. Quando chegou lá, ela viu que a amiga distribuía cestas quentinhas, fazia distribuição de algumas dinâmicas, de ocupar o tempo. Era um trabalho voluntário. E via as necessidades de alguns presos conversando, e na próxima visita ela trazia aquela necessidade. Às vezes era uma roupa, era uma costura, era um presentezinho, um agradozinho. Era uma maneira de agradar. E ela se entusiasmou com aquele trabalho. Ela viu que havia muitos presos com roupas rasgadas, a carência de roupa. Então ela, por saber costurar, ela começou a pegar roupa para costurar, começou a pegar roupa das vizinhanças e reformular, customizar e levar para os presos. E depois de alguns meses de trabalho, a filha dela mudou de comportamento milagrosamente. Né? Se envolveu no trabalho comunitário com ela, gostou e passou a praticar também a caridade com ela. E aí, uma vez ela foi a Chico, o Evangelho, de vez em quando ela visitava, e falou disso, né? Que não tinha entendido, mas hoje tem obtido a graça. E aí o guia espiritual contou para Chico o que tinha acontecido. Disse: olha, num presídio, o que tem mais lá são mães protegendo seus filhos. Então, quando ela viu essa mãe cuidando de um filho delas, um grupo de mães que estavam lá viu o sofrimento que ela passava com a filha e resolveu
devolver o benefício. Foi até a casa dela, viu que a filha estava sendo obsediada e afastou esses espíritos mal orientados, conduzindo a filha ao trabalho. Então veja que a gente não tem noção, não dá para mensurar a devolução que existe no ato de caridade. Né? Façamos desinteressados, mas você vai colher. Assim como os atos mal você faz e vai colher. Que é uma das leis, causa e efeito. O bem que eu faço, eu recebo. Todo ato que eu faço fica impresso no meu perispírito e é automaticamente revertido. Benéfico? Para mim, sempre benéfico. Porque se eu faço um ato mal, esse ato mal está impresso ali para me tornar bom. Se eu faço um ato bom, ali vem para me tornar melhor ainda. E é assim que a gente anda, nessa caminhada, buscando sempre melhor. Então, amigo, a fé, ela vai nesse grau de transcender. Você vai compreender, vai ficar sólida, colocar na senda, vai confiar, e essa confiança vai fazer você transcender. E aí, nessa transcendência, muita coisa vai mudar seus valores. Né? Por exemplo, eu quero um trabalho bom. Mas esse trabalho é bom, não é bom porque me dá muito dinheiro. Ele é bom pelo que eu faço pelo próximo. Qual é o benefício que eu dou ao próximo com esse meu trabalho? Isso é o que te passa a alimentar pela fé. Isso é o que te motiva. Eu quero um carro bom. Um carro bom vai me dar conforto. Mas não é isso que vai me tornar bom. Com a fé, esse carro bom você pode ter. Mas o que conta é com quem você faz as viagens no carro. O que ele proporciona para o próximo que está junto de você. Você quer uma casa boa? Você vai ter. Mas você não vai em busca exclusivamente do conforto da casa. Mas com quem você convive nessa casa? Quem você abriga nela? São as pessoas que estão dentro dela que é o cerne da questão, que é o horizonte. É quem vai nortear a sua intenção e as suas ações. Então, não é mal usufruir de bens materiais, mas a intenção com que eu usufrui. Então, na fé, os bens materiais eles ganham a verdadeira dimensão de uso. E isso é muito bom para a gente. Ele matou parte do nosso egoísmo. Tem a parte boa também do ego. Então, aquele egoísmo maléfico, ele disseminou, digeriu. Né? Eu podia trocar aqui num outro exemplo de fé. Pessoas deram esse exemplo de fé. Tanto fé humana como fé divina. Vou pegar a fé humana. A fé como ela impulsiona para tudo. Né? Nessa harmonia, nesse benefício. Né? Tem um exemplo de Thomas Edison, inventor da luz. Estou olhando um filme, um documentário sobre ele, e ele tinha tanta certeza que ia fazer aquilo que nada persuadia dele desistir. Ele já tinha feito quase 690 e poucas experiências, todas fracassadas. Chegando às 700 fracassadas. E o auxiliar dele olha para ele e diz: está não aguentando mais, desanimado. Isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Já fizemos quase 700 exemplos, gastamos muito. Aí ele bem animado, feliz. Eu fico tão feliz que você contou, porque me dá um ânimo, quer dizer, eu já eliminei 700 erros. Está bem pertinho agora, só os acertos. Já não vou errar mais de 700 maneiras que eu eliminei. Então, olha a fé do objetivo que ele tinha que ia chegar. Nada ia persuadi-lo. Ele tinha certeza. E era baseado em ciências. Né? Que ele ia chegar a esse fato. Né? A história de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, o que elas fizeram com a fé, que a gente chama pela nossa ignorância, de milagres, não tinha nada de milagres. Era o uso das suas faculdades em estar em sintonia com as leis divinas. Então elas tinham certeza que aquilo ia dar certo. Né? Francisco de Assis tem outro exemplo, recente, que ele estava numa caminhada e ia passando em pleno inverno europeu, com muita neve, e ele chegou no mosteiro fechado, um mosteiro distante da cidade, bem deserto, e nevando muito. Ele e um companheiro
muito frio, muito necessitado, e se não tivesse onde se abrigar, os dois iam morrer. E quando eles viram esse mosteiro que correram para lá, o amigo que estava em sua companhia, muito empolgado, bate, não vem ninguém. E aumentou ainda a neve, o frio. Ele quase chorando, disse, agora a gente vai morrer. Olha para Francisco. E Francisco de Assis diz, feliz da vida. Que bom que agora eu estou na mão de Deus. Agora eu vou testar minha fé. Eu sei que o que vai acontecer com a gente está em harmonia, está em sintonia com o que Deus espera da gente. E ficou tranquilo ali. Ele não sabia se ia desencarnar, ele não sabia se ia ser salvo, mas ele sabia que estava na mão de Deus. Então, confiar é isso. Se eu confio, eu fecho os olhos e sei que alguém vai me pegar. Isso é a confiança. E aí, 20 minutos depois, alguém bateu a porta por dentro, olhou e viu. Disse, quem está? Francisco. Né? E os acolheu. Então, isso é a mão divina. É a confiança que nós temos. E, para finalizar esse processo aqui de confiança, eu queria deixar uma mensagem no seguinte, de como construir essa confiança, de como construir essa fé. Ela está implantada em nós, em forma de germe, latente, quando fomos criados simples e ignorantes, mas ela está lá, igual uma sementezinha que vai brotar e transformar numa árvore, e a única maneira que nós temos de construir é com conhecimento, é com instrução. E o processo é simples, é com paciência, com persistência. Começando com nossos filhos. Olha a relação que começa lá. Se eu tenho uma relação de confiança com meus filhos, essa relação ela vai se expandir. Porque tem todo um processo aí de aprendizagem na criança, explicado hoje pela neurociência, chamada primeira infância, que tudo que a gente implanta ali pode até ter mal de Alzheimer, mas ela não vai esquecer. Então, essa confiança que existe entre você e seu filho, se for bem sólida, ela vai expandir. Foi implantada confiança. Então, nessa expansão, a próximo passo, ela vai confiar nos outros familiares. Se ela não foi bem sólida, construída com os pais, com as mães, ela também não vai conseguir confiar nos outros familiares. Se foi bem construída, ela vai também procurar se relacionar bem com os amigos, através na base lá da confiança. Dizer o que é para ser dito, para ter uma relação firme, sólida. Dos amigos, ela passa a ter uma relação de confiança com os companheiros. Namoro, de outros relacionamentos. E aí, vai conduzir a uma relação de confiança consigo mesmo. Segurança. E quando você confia em você, construir essa relação de confiança em você, que já está em sintonia com Deus, fica bem mais fácil de andar junto com as leis divinas. De não ter tanta intemperança. É só a gente olhar tudo que é primário. Apesar de a gente não ver muita coerência com as leis humanas. Mas, se nós tivermos uma base educacional na criança bem feita, ela tem autonomia para ganhar a educação, os valores educacionais, até sozinha depois, mais sólido. Com confiança, com perseverança. Né? E perseverar quer dizer por severidade, por verdade, buscar aquela verdade. Né? Perseverar é estar em busca da verdade. Eu vou perseverar, estou buscando, estou trazendo a verdade para mim. Então, buscar a verdade é construir a fé também, desses elementos, né? E, como a gente falou, que a base da fé é o entendimento, é a compreensão. Essa ciência que está nos revelando isso. A doutrina da gente já disse todas essas leis tão claras e hoje está só se comprovando, né? A ciência não está se distanciando, está se coadunando, está se juntando, se harmonizando com os preceitos das leis divinas que foram pronunciados. Né? Emmanuel, no livro Paciência, né, ele tem uma prece por entendimento. Eu achei muito bonita essa prece. Eu gostaria de finalizar essa prece, antes do nosso irmão fazer a prece final, com esse texto de
Emmanuel. Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor. Você serve melhor quando você compreende. Já que somente assim as bênçãos que nos concedes por fluir através de nós e em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência, induzem-nos à prática do entendimento, que nos fará observar os valores que porventura conquistemos, não na condição de proprietários de propriedade nossa, e sim por manancial de recurso que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que nos felicitam a vida. Então, aquilo que eu usufruo, o próximo está precisando para compartilhar, foi dado para isso. E ajuda-nos, ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos honraste e em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecemos em Ti, tanto quanto permanecemos em nós, agora e sempre, e assim seja. Desculpe, pessoal. Então, eu vou repetindo antes de finalizar, eu queria dar alguns avisos. É que, graças a Deus, a gente já conseguiu as cestas básicas que serão distribuídas lá na comunidade do João Paulo II, certo? Diante disso, como as cestas só serão entregues dia 20 do próximo mês, a gente está fazendo um esforço para conseguir alimentos para o abrigo daqui do bairro Paraíba, o Perugugel. Então, a gente está pedindo a doação de farinháceos que são utilizados para fazer papa, mingau, para os idosos, principalmente para aqueles que estão acamados, certo? Por fim, é isso. Então, para a nossa prece final, quem desejar fechar os olhos, pode ficar à vontade. Então, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, a gente agradece pela oportunidade de hoje, pela inspiração dada ao nosso irmão Fábio, que tão generosamente se dispôs a fazer nosso evangelho na noite de hoje, e que tão bem foi explicado as lições da noite de hoje. A gente pede forças para o Senhor nos dar, para que a gente possa persistir nos nossos estudos, que a gente possa aprender sempre mais, que a gente possa compartilhar, assim como o irmão Fábio está fazendo hoje, compartilhando um pouco que ele vem aprendendo, e somos muito gratos a ele. Então a gente queria pedir suas bênçãos, que o professor Klinger, que acabou de desencarnar agora, ele possa ser amparado pela espiritualidade amiga, que ele seja bem recebido, que tudo de bom que ele fez seja convertido em melhoras mais rápidas, né? Que ele possa dar prosseguimento na sua vida espiritual agora. Então a gente não pode esquecer os profissionais de saúde que nesse momento estão lutando contra esse coronavírus que vem abalando o nosso planeta, né? Que eles possam continuar fortes, persistentes, né? Que Jesus continue abençoando eles nessas lutas, que a gente possa superar esse momento de aflição com resignação, sabendo que nada é por acaso, tudo tem um propósito, que é o nosso crescimento moral e espiritual. Por mais que nesse momento a gente só enxergue coisas ruins, a gente sabe que nada é por acaso, certo? Então, uma coisa não é por acaso, e é algo que não é opção, que é o suicídio. Então, gostaria de lembrar dos irmãos que, infelizmente, cometeram esse ato extremo de tirar a vida do corpo, que eles possam serenar rapidamente suas mentes, seus corações, que eles rapidamente se tomem por si a sua realidade espiritual, que eles possam se acalmar e dar prosseguimento nos planos da espiritualidade de Jesus e Deus para com eles, certo? Por fim, a gente pede que o Senhor abençoe nosso posto assistencial, Maria de Nazaré, todos os irmãos que estão lá, que são atendidos, a nossa casa espírita, seus trabalhadores, as casas espíritas de nossa cidade, de nosso Caicó,
né? E sem esquecer que somos muito gratos pela oportunidade de trabalho na Seara de Jesus, certo? Então, lembrando que seremos eternamente gratos por essa oportunidade, pedimos a Jesus e a espiritualidade amiga que continue a nos acompanhar, nos intuir e ficar conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Então, boa noite. Mais uma vez agradecendo ao irmão Fábio pela excelente palestra. Boa noite, gente. Até sábado, com fé em Deus.